Olá, olá. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos começar aqui falando do Estatuto do Magistério, que é a Lei 0949 de 2005. Uma lei aí que já tem, portanto, vai completar 17 anos. É uma lei ordinária, ou seja, não é um ato normativo do Poder Executivo, não é um decreto, não é uma portaria normativa, não é uma instrução normativa, é uma lei ordinária. É uma lei formal, uma lei aprovada pela Assembleia Legislativa. Então, essa lei ordinária, essa lei formal, aprovada pela Assembleia, ela traz direitos, ela traz deveres relacionados ao sistema de ensino estadual, relacionado à carreira do magistério, relacionado ao desenvolvimento dentro da carreira do magistério para os servidores que integram a carreira do magistério, junto à Secretaria de Educação. Tá? Essa lei ela tem caráter específico. O que é o caráter específico? Quer dizer que ela traz direitos próprios desse grupo de servidores, os servidores que compõem a carreira do magistério. Então, a Lei 066, que é a lei que a gente estudou nos módulos anteriores, ela tem caráter geral. Quer dizer que a Lei 066 ela tem uma incidência sobre todos os servidores do Estado do Amapá, com exceção, é claro, dos militares e dos empregados públicos. No entanto, todos os demais servidores estatutários do Estado do Amapá, de todas as secretarias, de todas as autarquias, de todas as fundações públicas do Estado do Amapá, são regidos pela Lei 066, tem caráter geral, porque alcança todos. Já essa lei aqui que a gente está estudando, ela alcança apenas esses servidores que pertencem à carreira do magistério. Os cargos que compõem essa carreira, tem que saber quais são eles. Tá? Então, ela tem caráter específico. Muito importante comparar os direitos. Lá na hora da prova, você vai ter que ler o comando da questão. Segundo a Lei 066, com relação às férias, a gente trabalhou férias na Lei 066. As férias, elas são de um jeito para todos os servidores do Estado. Agora, se a questão for com relação à Lei 0949 de 2005, em se tratando de férias, aí é especificamente as férias desse servidor que pertence à carreira do magistério. Tá? Daqui a pouco a gente vai melhorar essas nomenclaturas. Tá? Quando a gente for lendo a lei, a gente vai ver quem são esses servidores que pertencem, que são alcançados por essa lei. E qual a denominação deles. Então, na hora da prova, você tem que olhar o comando. Se pedir da Lei 066, está pedindo o caráter geral. Vale o que está na Lei 066. Vale para todos os servidores do Estado, estatutários. Todos que estão nas secretarias, lotados lá, seja efetivo, seja carga em comissão. E todos os que estão nas autarquias e nas fundações públicas. Só não vale empregado público, que a gente já falou sobre isso aqui. E não vale militar também. Militar também não vale, a gente já falou disso aqui. Agora, se falar do Estatuto do Magistério, aí vale especificamente para os servidores desse Estatuto, e as regras podem ser outras. Claro que sempre melhores. O Estatuto de uma carreira vem para trazer melhorias para essa carreira. Trazer regras específicas para elas e também deveres específicos, né? Porque não só de direitos vive o servidor também tem deveres. Então, essa primeira parte, em que eu falei da diferença entre o Estatuto do Magistério, que é específico, e a Lei 066, que é geral, ficou entendido aí? Ficou entendido que vai ter que olhar o comando para responder se a informação é de 066 ou se ela é de Estatuto do Magistério? Sim, professor. Tá? Então, olha o comando.
né? Férias, por exemplo, é diferente. Deveres, é diferente. Olha o comando da questão. Tá, então, eu peguei a lei e fiz o roteiro. O roteiro são as informações da lei que eu, pela minha experiência em concursos, enxergo como provável da banca cobrar. Então, eu dividi aqui em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tópicos. 12 tópicos dessa lei. Claro que eu coloquei de forma conveniente aqui, para a gente poder estudar. São 12 tópicos da lei que eu vejo a possibilidade da banca cobrar esses tópicos. Os tópicos são os objetivos, os princípios, os conceitos básicos. A constituição da carreira é muito importante, quer saber quais cargos pertencem a essa carreira regida por essa lei. O estágio probatório é importante. Férias é muito importante, porque as férias é um fator diferencial dos servidores do Estado do Amapá, que são regidos pela Lei 066, a lei geral, e dos servidores que pertencem à carreira do magistério. Tem uma diferença nas férias, então isso pode ser cobrado. E férias é um tema muito forte para qualquer estatuto de servidor. Não importa se é do magistério, não importa se é de todos os servidores, férias cai muito em prova. Então, tem que ficar de olho nas férias, porque férias é diferente para o magistério. Também, gratificações é muito importante, sempre cai muito gratificações. O ensino modular, desenvolvimento na carreira, é um dos tópicos mais esperados em prova, é o desenvolvimento na carreira. O tópico mais esperado em prova é o desenvolvimento na carreira, na verdade, né? Promoção e progressão, progressão horizontal e progressão vertical, tudo isso aqui é desenvolvimento na carreira. E os deveres, porque não só de direitos vive o servidor também tem deveres. E o Estatuto do Magistério trouxe deveres específicos para esse servidor do magistério. Tá? Então, olha só, alguns desses tópicos aqui, eles são listas. Eles são listas. O que é listas? Rols, formado por incisos. Com isso, você tem o trabalho, você tem esse dever aí de pegar essas listas, esses roles, objetivos, é lista, princípios, é uma lista, constituição da carreira é uma lista, os deveres é uma lista. Você tem que pegar essas listas, dar uma lida, ninguém vai conseguir decorar todos esses roles, mas é possível imprimir e colocar na parede de casa. Porque no dia da prova, a pergunta pode até não ser diretamente perguntar assim, marque um objetivo do Estatuto do Magistério. Pode até não ser uma pergunta direta, mas saber os objetivos do Estatuto do Magistério, saber quais são eles, e saber quais são os princípios, para não confundir objetivos com princípios, pode te ajudar a salvar uma questão. Para isso, não vou dizer que você tem que decorar, que a lista é um pouco extensa, mas você tem que sempre estar dando aquela lida para estar guardando em algum canto ali da memória os princípios, os objetivos, a constituição na carreira e os deveres. Se você estiver sempre lendo ali na parede, chegar no dia, você vai conseguir identificar o que é objetivo e o que não é. Porque quando você lê um objetivo, se você estiver todo o tempo olhando na parede ali, o dia que chegar a prova, cair um objetivo, você vai identificar ele, porque os outros não vão estar ali na sua memória presente. Né? Você vai ver um objetivo e dizer, esse aqui eu nunca li, então ele não é. Esse aqui eu já li, então tem chance de ser. Tá? Então é importante trabalhar isso na parede de casa. Tá? Então, esses que vão para a parede, que são listas, e que você tem que colocar na parede, imprimir e colocar na parede, são os objetivos, os princípios, a constituição na carreira e os deveres.
Esses 4 são listas, são uma série de incisos numerados que você precisa estar lendo de vez em quando. Eu vou mandar esse documento aqui em um Word. Eu vou mandar ele em um Word lá no grupo. Aí você pega e edita esse documento, pegando os objetivos, os princípios, a Constituição na carreira e os deveres. Você pega esses, edita eles. O que é editar, né? Você coloca numa fonte maior. Você vai botar numa fonte maior, que seja conveniente para você. Tem gente que uma folha só tá bom, porque enxerga a letra pequena. Tem gente que precisa de uma letra maior. Entendeu? Tem gente que tem mais espaço na parede, tem gente que tem menos espaço na parede, tem gente que já usa a parede, tem gente que nunca usou a parede de casa. Então, eu não vou mandar um documento pronto, porque eu não sei o tamanho da letra, o espaço na sua parede. Você que sabe, mas eu vou mandar o documento para você editar. E já estou dando a dica. Tem que ter na parede. Tá? Então, a gente vai começar aqui falando dos objetivos e dos princípios do Estatuto do Magistério. Tá? É importante diferenciar os dois, para não chegar na hora da prova, não confundir objetivos com princípios. Vamos lá, vamos começar. Essa aqui é a ementa da lei. O que é a ementa de uma lei? Ementa da lei é sobre o que a lei trata. São umas letrinhas que são colocadas, geralmente, quando você vai lá no site da Assembleia Legislativa ou do Planalto, elas estão no canto direito, no canto superior direito da lei. Então, com uma coloração diferente ali das demais, da demais letra, né? Das demais palavras lá do documento. É sobre o que dispõe a lei, é sobre o que trata a lei. Então, a ementa do Estatuto do Magistério diz o seguinte: dispõe sobre 3 coisas. Quais são as 3 coisas que o Estatuto do Magistério vai tratar? Vai tratar sobre normas de funcionamento do Sistema Estadual de Educação. A LDB, ela trata dos sistemas de ensino no Brasil. Nós temos o sistema federal de ensino, nós temos o sistema estadual e distrital de ensino, e nós temos o sistema municipal de ensino. Né? O Distrito Federal ele não pode ser dividido em municípios. Então, o sistema distrital acaba sendo as competências do Estado e as competências dos municípios dadas ao Distrito Federal. Porque o Distrito Federal não pode ser dividido em municípios. Não tem municípios no Distrito Federal. Não pode. A Constituição vedou. Com isso, o Distrito Federal acaba ficando com as competências de Estado e de município. Então, existe o sistema federal, o estadual, o distrital e o municipal de ensino, tratando das competências que cada um desses entes deve exercer em relação à educação no Brasil. Tá? Você teve um problema ali no âmbito educacional, né, numa creche, você não vai reclamar, você não vai peticionar junto ao Ministério da Educação, o MEC, que esse é o sistema federal, isso é uma creche. Como regra, está no sistema municipal. A creche, o funcionamento dela pertence ao sistema municipal. Quer dizer que quem quiser funcionar uma creche vai ter que levar sua documentação junto ao sistema municipal de ensino para que o sistema municipal fiscalize o funcionamento dessa creche. Porque é uma competência do sistema municipal fazer isso. Mas se for uma faculdade particular, por exemplo, quem fiscaliza e concede os documentos que permitem que funcione uma faculdade particular já é o Sistema Federal de Ensino. Já existe uma regulamentação, uma fiscalização do MEC. Tá? Então, esses sistemas de ensino estão na LDB. É um tema que despenca em prova. Quem faz prova aí de educação sabe, chega no dia da prova, né, com frequência cai questões de sistemas de ensino.
sistema federal, sistema estadual, sistema municipal, sistema distrital. E essa lei aqui traz regras do sistema estadual. No nosso estudo de LDB, nesse módulo ainda, a gente vai falar de sistemas de ensino. Tá? O que mais trata essa lei? Essa lei trata da reestrutura, quer dizer que é uma reestrutura, quer dizer que já tinha uma estrutura e está sendo modificado com esse estatuto, né? Reestrutura. A reestrutura do grupo magistério do quadro de pessoal do governo do estado do Amapá. Então, é para reestruturar esse grupo magistério, esse quadro de servidores do governo do estado. E, além dessa reestrutura, né, reestruturar é dizer quais são os cargos que pertencem a esse grupo magistério, por exemplo, dizer quais são as suas atribuições, por exemplo. Isso é reestruturar o grupo, dizer qual cargo pertence, qual a atribuição de cada cargo, quais os requisitos para ingressar em cada cargo, é nível superior, é nível médio, é licenciatura plena, é licenciatura curta. Isso é reestruturar o grupo magistério. E o principal dessa lei, você vai ver que os 2 primeiros são secundários. Os 2 primeiros itens aqui estão em segundo plano. O principal dessa lei é organizar o plano de cargos, carreiras e salário dos profissionais da educação. É organizar o plano de cargos, carreiras e salário dos profissionais da educação básica do Poder Executivo do Estado do Amapá. Tá? Porque vai trazer lá quais são os níveis da carreira, quais são as classes da carreira, vai trazer a questão remuneratória, de quanto recebe em cada nível da carreira, vai trazer as condições para poder crescer na carreira através de progressões. Eu já vou dar um spoiler aqui, que no Estatuto do Magistério atual, desde uma modificação que houve em 2019, uma alteração lá na LAP, aprovada e votada na LAP, não existe mais o termo promoção para o servidor do magistério. Não existe mais promoção. Não existe mais promoção. O que existe agora é somente progressão, que são as progressões horizontal e vertical. A palavra promoção não existe mais para o servidor do magistério. A palavra promoção, a promoção existe na Lei 066, para todos os servidores, mas especificamente para o servidor do magistério, foi retirado a promoção dos servidores e foi dado somente progressões. Entendeu? Então foi uma modificação na carreira. A gente vai explicar melhor sobre isso quando falar lá de promoção e progressão. A gente vai entender o que fizeram com a carreira do magistério. Mas promoção não se fala mais para o magistério, somente progressão, horizontal e vertical. Quando chegar o momento, a gente vai explicar mais sobre isso. Então, vamos lá para os objetivos. Dos objetivos. Tá? Então, tem que estar na parede esses objetivos. Primeiro passo é você saber quantos são. Primeiro passo é você saber quantos são. São 5. Objetivos. 1, 2, 3, 4, 5. Primeiro passo é saber quantos são. São 5. O segundo passo é saber se eles iniciam com verbos ou com outro tipo de classe de palavras. Um substantivo, por exemplo. Porque quando a gente decora se inicia com verbo ou com substantivo, fica mais fácil lá no dia de identificar. Então, a carreira, os objetivos, eles não iniciam com verbos. Ó. Profissionalização não é um verbo, melhoria não é um verbo, fixação não é um verbo, implementação não é um verbo e o comprometimento também não é um verbo. Tá? Isso já é uma característica. É uma característica dos objetivos. Então, são 5 objetivos e eles não iniciam com verbos. Tá? Então, olha só.
A carreira dos profissionais da educação básica, da rede pública estadual de ensino, tem os seguintes objetivos. É para isso que serve a carreira dos profissionais da educação básica do Estado do Amapá. Serve para isso. Essa carreira serve. E tem para a profissionalização e valorização do servidor. Isso é um objetivo da carreira. Objetivos dos profissionais da educação básica, da rede pública estadual de ensino, tá? Objetivos da carreira dos profissionais. Então, o primeiro objetivo da carreira dos profissionais, a profissionalização e valorização do servidor. Segundo objetivo da carreira dos profissionais da educação, a melhoria do desempenho e da qualidade dos serviços de educação prestados ao conjunto da população do Estado do Amapá. Terceira, fixação de padrões e critérios de desenvolvimento funcional para as carreiras que compõem o quadro de pessoal dos profissionais de educação básica pública, de modo a reconhecer a qualificação profissional. Quarto, implementação de política de pessoal com vistas a promover o desempenho profissional, a motivação, a qualificação da educação, a qualidade da educação, a eficiência, a valorização do servidor pelo tempo de serviço. E quinto, o comprometimento do profissional da educação básica. Tá? Então, a gente percebe que desses 5, vamos ver quantos trazem direitos para o servidor e quantos trazem mais a cara de deveres. Profissionalização e valorização do servidor. O primeiro é mais a cara de um direito. O segundo, melhoria do desempenho e da qualidade dos serviços de educação prestados ao conjunto da população. Esse segundo, ele já traz um dever para o sistema de ensino. Melhorar o desempenho e qualidade dos serviços de educação prestados ao conjunto da população é um papel do sistema de ensino, porque essa lei também trata do sistema de ensino. A fixação de padrões e critérios de desenvolvimento funcionais para as carreiras que compõem o quadro de pessoal dos profissionais da educação básica. Fixação de padrões e critérios para desenvolver na carreira. Então, isso aqui é um direito do servidor. Então, o primeiro está relacionado a direito do servidor. O segundo está relacionado a dever do sistema de ensino, que é melhorar o desempenho e qualidade dos serviços prestados à população. O terceiro, fixação de padrões e critérios para desenvolver na carreira, direito do servidor. Quarto, implementação de política de pessoal com vistas a promover o desempenho profissional, a motivação, a qualidade da educação, a eficiência e a valorização do servidor pelo tempo de serviço. Esse quarto aqui, ele tem uma cara de dever do sistema de ensino. É um dever do sistema de ensino promover isso aqui, implementar essa política de pessoal para promover o desempenho profissional, a motivação, a qualidade de prestação de ensino, a qualidade da educação. Então, até agora, a gente tem 2 direitos do servidor e 2 deveres do sistema de ensino. O comprometimento do profissional da educação, o comprometimento do profissional da educação básica pública. Isso daí dá mais a cara de um dever do servidor. Então, né, esse macete que eu trouxe é uma maneira de você salvar a questão na hora, porque realmente decorar isso aqui, decorar os 5 é complicado. É complicado. Mas a partir do momento que você chega a essa ideia de, são 2 que falam de direitos para o servidor, são 2 que falam de deveres para o sistema de ensino, e 1 que fala de deveres do servidor. Quando você divide dessa maneira, chega no dia da prova, aparece 6 lá, aparece 4. E dos 4, os 4 são direitos do servidor. Aí tu fala, mas só 2 era direito do servidor. Então eu sei que 2 aqui tá errado. A jogada é essa, entendeu? Quero saber se vocês entenderam esse método. Entendeu? De você salvar a questão, porque decorar, efetivamente, é muito difícil, dentro de tanta coisa que tem para estudar,
a gente decorar os 5 objetivos. Né? É difícil, a gente precisa de estratégias. Vocês entenderam essa estratégia? Tranquilo aí, entenderam essa estratégia? Tá chegando o áudio. Tá? Então, fiquem ligados nas estratégias. Chegar no dia, né? Por exemplo, ó, o comprometimento do profissional da educação básica. Você fala, pô, isso aqui é comprometimento do profissional. O profissional é o servidor. Então, isso aqui é um dever do servidor. Está escancarado que é um dever do servidor. Chegar no dia, aparece vários itens dizendo que são objetivos e todos trazendo que são direitos do servidor, deveres do servidor. Comprometimento do profissional de educação básica é dever do servidor. E aparece vários itens dizendo que são deveres do servidor como objetivos. Aí você não decorou os 5, mas você sabe que só um traz deveres para o servidor, que é esse do comprometimento do profissional com a educação básica. Aí você, pô, então tá errado. Mas a ideia é essa. Dizer para decorar é complicado. Agora vamos para os princípios. Tá? Primeiro, vamos contar quantos princípios são. Ó, tem, do inciso 1, os princípios que tratam da valorização do profissional da educação. Aí tem as linhas A, B, C, D, I, E, F, G, H. Tem o segundo princípio, trata da humanização da educação pública. E para humanizar a educação pública, tem as linhas A, B, C, ainda ABC, né? Aí vem o terceiro princípio. O terceiro princípio é a observância do plano estadual da educação pública e dos projetos políticos pedagógicos das unidades de ensino. Tá? É o terceiro, né? Tem o quarto princípio e acaba. Então, princípios são 4. No entanto, tem princípio que se desdobra. Então, olha só, objetivos são 5, tá? E eles não começam com verbos. Os princípios são 4 incisos. E eles também não começam com verbos. Eles são substantivados, né? Eles começam com substantivo. O oferecimento, o estabelecimento, tá? A observância, a aplicação. Então, até agora a gente está assim, ó. Até agora a gente está assim. Os objetivos são 5, os princípios são 4. Vamos ler, então, os incisos primeiro. Quais são os incisos que representam os princípios? A gente não vai ler as linhas por enquanto. Os princípios são, primeiro, o que trata da valorização do profissional da educação. Ou seja, está trazendo um dever para o sistema de ensino. Está trazendo direito para o servidor. Valorizar o profissional. Número 2. O que trata o segundo princípio? O segundo princípio trata da humanização da educação pública. Humanizar a educação pública é princípio do Estatuto do Magistério, que também tem um caráter de dever para o sistema de ensino. Então, até agora, é dever do sistema de ensino valorizar o profissional da educação, é dever do sistema de ensino a humanização da educação pública, é dever, ou melhor, vamos ver o terceiro, observância do plano estadual da educação pública e dos projetos políticos pedagógicos das unidades de ensino. Esse terceiro aqui também é um princípio e está relacionado a cumprir o plano estadual de educação, que também está nesse edital, né? Tem um plano nacional e tem o plano estadual de educação. E também observar e cumprir os projetos políticos pedagógicos das unidades de ensino. Também um dever aí do sistema de ensino estadual
observar o plano estadual de educação, o projeto político pedagógico. E o quarto, a aplicação dos recursos constitucionais, destinados à educação. O quarto está relacionado a dinheiro, a utilizar corretamente os recursos que são destinados à melhoria da educação no Estado. É claro que esses recursos de caráter constitucional, eles são definidos lá na Constituição Federal, uma porcentagem para os estados investirem em educação e aplicar esse dinheiro efetivamente em educação, esse dinheiro destinado aí, é um dos princípios. Então, a gente viu que os princípios trazem, na verdade, deveres para o sistema de ensino. Então, aqui, a gente vai ter que dividir por áreas. Na carreira dos profissionais da educação básica, são observados os seguintes princípios. Então, o primeiro princípio está relacionado a quê? A valorização do profissional. O primeiro princípio está relacionado à valorização do profissional, da educação. O segundo está relacionado à humanização da educação. Valorizar o profissional, humanizar a educação. Então, esse aqui está mais voltado para o aluno, né? Humanização da educação está mais voltado para o aluno. O primeiro está mais voltado para a valorização do profissional. O segundo está mais voltado para a prestação do serviço, está relacionado ao aluno. Também está relacionado ao professor. Mas essas ideias que eu estou colocando é para a gente ir guardando as informações. Entendeu? Não é para ficar julgando em caráter subjetivo. Dizer assim, mas a humanização da educação também está relacionada ao professor, porque o professor está numa sala quente e tal, e não tem carteira, e não tem água, e não tem nem papel higiênico no banheiro. Então, isso aí não é uma prestação de educação humanizada. Não é para criticar que eu estou falando. Quando eu vou tratando um por um, eu vou trazendo caminhos para a gente decorar, né? Para a gente conseguir lembrar no dia. Não que sejam informações precisas. Não. Se quiser filosofar sobre isso, né, a gente vai bem mais longe, né? Até do cara que vende sorvete na frente da escola, a gente pode falar que a educação não é humanizada. Porque tem um cara em condições, né, que não está em condições mínimas de sobrevivência ali, né? Juntando papelão lá na frente, ou vendendo um sorvete e tal. Tudo isso a gente pode questionar dentro dos direitos humanos. Mas é uma maneira de decorar. Tá? Então, olha só. O primeiro está relacionado ao profissional. O segundo, a gente pode dizer que está relacionado à humanização da educação. Vamos pensar no aluno, né? O tratamento do aluno. Não que o professor não entre nisso daí também, na maneira que o professor é tratado pelo sistema. Cadê? O terceiro fala da observância do plano estadual. O terceiro está relacionado a cumprir o que foi planejado. Então, o terceiro está relacionado a planejamento. Então, olha só como está ficando. Olha como está ficando os nossos princípios. Um relacionado ao profissional. O outro relacionado à humanização de quem está em volta da prestação da educação. Alunos, professores, né, demais público que participa da educação ali. O terceiro está relacionado a planejamento, que é cumprir o plano estadual de educação e cumprir o projeto político pedagógico. Só tem 4. Qual é o quarto? O quarto está relacionado a recursos, a aplicar corretamente os recursos destinados à educação. Tá, então, os nossos 4 princípios ficaram dessa maneira. Para decorar, né? Para decorar. Para chegar no dia e falar, são princípios. E fala sobre outra coisa, que não seja a valorização de profissional, que não seja humanização da educação,
que não seja planejamento, que é o plano estadual e o projeto político-pedagógico, e que não seja aplicação de recursos corretamente, recursos constitucionais destinados à educação. Quando a gente faz dessa maneira e decora essas palavras-chave, chegar no dia, o examinador coloca um princípio lá e fala de uma coisa completamente diferente. Fala do caráter filosófico e tal, da educação. Aí vai dizer, pô, mas não ouvi falar nada de filosófico, ouvi falar de aplicar corretamente recurso, de cumprir o que foi planejado, de tratar a educação de forma humanizada, professores, alunos, e de, número um, e de valorizar o profissional. Quando você decora dessa maneira, chegar no dia, você percebe um diferente, você já elimina ele. Como são 5 opções, né, a gente precisa de estratégias para eliminar itens. Chegar no dia, dificilmente alguém vai olhar para uma questão e falar assim, eu sei o erro da A, o erro da B, o erro da C, o erro da D, e eu sei porque a E está certa. Né? Esse nível de fazer prova nesse nível é um nível muito elevado, considerando o tanto de conteúdo que tem para se estudar. É um nível muito elevado. A maioria dos aprovados acertam as questões, eliminando uma, eliminando outra, ficando com dúvida entre duas e depois marcando a certa. É o natural. Tá? Então, a gente fica com os princípios, com essa ideia. 4 princípios básicos. Um relacionado à valorização profissional, outro relacionado à humanização no contexto professor, aluno, outro relacionado a cumprir o que foi planejado no contexto de Plano Estadual de Educação e Projeto Pedagógico, e outro relacionado a aplicar corretamente os recursos públicos que foram enviados para a educação estadual. São recursos, inclusive, constitucionais. Tá? Porque é a Constituição que trata desse percentual que vai ser mandado para cá. Já deu até prisão isso aí um tempo atrás, né? E aí, quanto aos princípios? Vocês entenderam a estratégia para acertar princípios no dia da prova? Tranquilas estratégias, hein? É tudo no campo das estratégias, né? Legislação, chegar no dia, decorar, né? Ah, esse aqui eu sei, e tá faltando uma vírgula. É muito difícil. Tem que ter esse jogo de cintura na hora. Assim, eu assisti essa aula com o professor. Ele não falou disso aqui, não. Tá? Então, olha só. A gente percebe que tanto nos princípios, olha lá, pessoal, tanto nos objetivos quanto nos princípios, não tem verbo. Não tem verbo. Tá? Então, eles são substantivados. Tá? Eles são substantivados. Tá, tranquilo. Agora, é o seguinte, já que a gente não vai poder diferenciar dessa maneira, quando um é com verbos, um começa com verbos, o outro começa com substantivos, a gente faz essa diferenciação. Para chegar no dia, aparecer o verbo, a gente já sabe que tende a ser um. Apareceu começando com substantivo, a gente sabe que tende a ser outro. Mas não é o caso dessa lei. Objetivos e princípios começam com substantivos. Valorização, unicidade, manutenção, o estabelecimento, tudo começa com substantivo. Tá? Sendo assim, a gente vai mudar a dica. Tá? Chegar no dia da prova, a gente espera, ao falar de objetivos, ao falar de princípios, a gente espera sempre que comece com substantivos, tá? Só que eu vou ter que mudar a dica. Como todos começam com substantivos, eu vou mudar a dica. Eu vou te dizer o seguinte, ó. Fique esperto, porque é comum o examinador transformar o substantivo em verbo. Tá? Então, olha só. São objetivos da carreira dos profissionais da educação da rede pública do Estado do Amapá. Item 1. Profissionalizar e valorizar o servidor. Tá certo.
Tá certo. Porque ele transformou o substantivo profissionalização e substantivo valorização, ele transformou em verbo. Entendeu? Então, fique esperto, porque no dia ele pode, né? No dia ele pode sim pegar um substantivo desse e transformar em verbo. Fique esperto nesses substantivos: valorização, melhoria, fixação, implementação, que no dia ele pode falar fixar, implementar, melhorar, profissionalizar, valorizar. Isso pode acontecer, tá? Se acontecer, né, você vai ter que lembrar pelas palavras que começam, tá? Então, são princípios, são objetivos. Para quem for colocar na parede, o que eu faço? Eu vou lá e grifo. Profissionalização, valorização, melhoria. Olha como eu estou grifando só as palavras que marcam. Padrão, fixação, implementação. Olha o que eu estou fazendo. Implementação, comprometimento. Pronto, grifei. Todo dia eu passo e dou aquela lira. Todo dia eu passo e dou aquela lira dos objetivos. Todo dia eu passo e dou aquela lira dos objetivos lá na parede. Tá passando por ali, sei lá, para ir trabalhar, tá voltando do trabalho, ou tá só de bobeira por ali, dá uma lida. Tá? Ah, mas vai conseguir decorar? Não, mas vai lá, objetivos. Objetivos, são quantos mesmo? Eu tenho alguém desligar o áudio. Olha aí, objetivos. Só para desligar o áudio. Tá, então, objetivos. São quantos mesmo? Alguém tem que desligar o áudio aí, tá dando retorno. Então, olha só. Você está passando ali na parede de casa. Aí você vai assim, ó, objetivos do estatuto. Ah, são quantos mesmo? Ah, eu lembro, são 5. Tu dá uma olhada na parede, são 5. Quais são as palavras? Ah, eles começam com substantivos. Quais são os substantivos? Aí, ó, profissionalização, valorização, melhoria, fixação, implementação, comprometimento. Beleza, vai embora. Quanto tempo você gastou para fazer isso? Você deve ter gastado na casa de uns 20 a 30 segundos para fazer isso. E jogando por alto. Pronto, você já deu uma estudada aí. Entendeu? Passou para comprar pão e fez isso. Chegar no dia faz diferença. Quando cai lá os objetivos, caiu os objetivos lá para você, você já apareceu profissionalização, valorização, melhoria, fixação, a memória de curto prazo, né? Porque isso aqui é curto prazo, é um tiro curto para a prova. Ela traz para ti esses substantivos. E quando aparece um outro, ele acaba saindo do tom, destoando, né? Saindo do tom. É como se você fosse lendo e fosse virando uma música na sua cabeça. Profissionalização, valorização, melhoria, fixação, implementação. Chegar no dia, sai do tom, porque você vai lendo e aparece um outro, né? Um outro. Garantia, por exemplo. Pô, garantia não tinha, pô. Entendeu a lógica? Então, eu não estou dizendo para decorar, mas estou dizendo para você trabalhar com essas estratégias das palavras, de quantos são, entendeu? E quem eles alcançam. Ó, traz 2 direitos para o servidor, 2 deveres para o sistema de ensino e 1 dever para o servidor. Isso aqui você vai anotar aqui em cima. Ó. Você vai anotar aqui em cima. Aí, toda vez que você passar, você faz um desse. Você faz um desse do meu, você faz um desse da professora Nayara, para quem estuda com a professora Nayara na mentoria dela. Chegar no dia da prova, isso você com muita vontade de passar, entendeu? Com aquele pensamento positivo, o cérebro vai lá buscar essa informação para você. Claro que tu não vai marcar com nível de certeza, mas você vai marcar com a memória que ficou guardada ali. O único recurso que você pode acessar é o que você estudou, é o que você leu, é o que você gravou. É o único recurso que tu pode acessar. Ninguém vai adivinhar conteúdo na hora. Então, se tu já leu um dia e no dia marcou com essa lembrança, tu já está correndo chance de acertar. Tendo chance de acertar. Agora, nunca viu o assunto, não vai lembrar do que nunca viu.
aí vai marcar no chute. Tá? Então, vai fazer isso aqui nos princípios, nos objetivos. Cuidado, porque pode transformar profissionalização, valorização, melhoria em verbos. Profissionalizar, valorizar, melhorar. E nos princípios, são 4. Um relacionado à valorização do servidor, outro relacionado à humanização da educação, vale para professor e para aluno, e para todos que estão em volta, né? O outro relacionado a planejamento, o outro está relacionado à aplicação de recursos, tá? Você pode colocar as palavras do lado, tá? Na hora de botar na parede. Você pode botar só as palavras do lado aqui, grande, né? Valorização profissional, humanização, recursos, planejamento. Tranquilo? Agora, vamos fechar essa parte aqui. Vamos dar uma lida nos incisos. Como é que vai ser feita a valorização do profissional da educação? Com a unicidade de regime jurídico dos servidores. Quer dizer que o servidor do magistério ele tem direito a um regime jurídico próprio, que é a Lei 066. Tá? A Lei 066 é o regime jurídico próprio do servidor da educação. Essa lei que a gente está estudando é o regime, são as regras específicas. Entendeu? Mas o regime jurídico único do profissional do magistério é a Lei 066. Único no sentido de que vale para todos os servidores do Amapá, entendeu? Só tem um que vale para todos. É a Lei 066. A manutenção de um sistema permanente de formação continuada, acessível a todo servidor, nos termos da lei, com vistas ao seu aperfeiçoamento profissional e seu desenvolvimento na carreira. Essa expressão, formação continuada, ela é constante nesse estatuto. É um direito do profissional e é um dever do sistema de ensino oferecer a formação continuada. Entendeu? Inclusive, quando falar da atividade de magistério, atividade de docência, né, vai estar falando tanto da aula, da docência, né, ministrada para os alunos, quanto ministrada para os profissionais. Quando a gente for falar aqui das atividades de docência. Dar aula para aluno é docência, mas dar aula para os profissionais, professor dando aula para professor, dentro da formação continuada dos profissionais, também é docência. Então, essa expressão formação continuada do profissional é constante nessa lei. Inclusive, está dentro da atividade de docência. Tem docência para aluno, né, o aluno, estudante, né, público-alvo, estudante, e tem docência também quando ministra conteúdo de formação continuada para os profissionais. Lembrando que nessa carreira não tem só professor. Cuidador pertence a essa carreira aqui que está lendo, a esse estatuto. E ele não é um professor, mas ele pertence à carreira. Daqui a pouco a gente vai mostrar a carreira. Tá? Mas a formação continuada dos profissionais também é forte para essa lei. Hein? A valorização do profissional passa pela formação continuada. Tá? Então, tem que gravar esse termo aqui. Esse termo aqui, no dia da prova, ele está dentro do contexto de uma questão certa, formação continuada. Grave esse. O estabelecimento de normas e critérios que considerem para fins de desenvolvimento na carreira a formação continuada. Novamente, formação continuada. É forte nessa lei o termo formação continuada. Avaliação de desempenho profissional, titulação por tempo de serviço. A avaliação de desempenho profissional, titulação e o tempo de serviço servem para crescer na carreira. A gente vai falar muito sobre isso aqui quando a gente for falar de progressão na carreira. Para progredir, depende de avaliação de desempenho, depende de titulação, depende de tempo de serviço. Tudo isso são critérios para progredir na carreira. Lembrando que não tem mais promoção. O termo promoção foi extinto. Agora é progressão. Tá? Então, esses termos aqui, avaliação profissional, titulação, tempo de serviço, vamos falar muito sobre isso quando for falar de progressão do servidor. Como é que valoriza o servidor? O principal, na minha opinião, é só uma opinião. Valorização compatível, remuneração compatível com a complexidade das tarefas atribuídas ao servidor e ao nível de responsabilidade exigida
para desempenhar com eficiência as atribuições. Outros recursos, né? A escola com todo o material ali necessário, pô, é importante sim, né? Mas dinheiro pesa, né? Dinheiro pesa. Então, uma das maneiras de valorizar o profissional é a remuneração compatível, né? Dinheiro. Acho que ninguém erraria essa aqui, né? Com relação à valorização dos profissionais da educação como um princípio do Estatuto do Magistério. Marque um item que faz parte. Pô, valorização, nada mais valorização do que remuneração compatível, né? Formação continuada, valorização, remuneração compatível. Outro que fala de dinheiro, paga o piso, né? O piso salarial do profissional da educação. Né? Por que não falar do professor? Porque professor é um dos cargos que pertencem a esse estatuto. Tem outros cargos, e eles também têm direito à valorização, têm direito à remuneração compatível, têm direito a tudo isso. Né? Não vai achar que essa lei é só do professor e do pedagogo. Tem muitos outros cargos, a gente vai ver aqui. Remuneração revisada anualmente. De novo, dinheiro, né? A gente percebe que a questão financeira pesa quando fala de valorização do servidor. Os 3 últimos aqui foi tudo dinheiro. Remuneração compatível, piso salarial profissional, remuneração revisada anualmente. Promoção da educação visando o pleno desenvolvimento da pessoa e seu preparo para o exercício da cidadania. Olha, esse G, né, eu não vejo muito. Promoção da educação visando ao pleno desenvolvimento da pessoa e seu preparo para o exercício da cidadania. Parece uma forma de valorizar o profissional, essa letra G, né? Parece mais voltada para o aluno do que para o profissional, não sei. Mas é uma forma de valorizar. Liberdade de ensinar, aprender, pesquisar, divulgar o pensamento, a arte e o saber dentro dos ideais da democracia. Perfeito. Oferecer isso aqui como um princípio da educação para valorizar o profissional é muito importante, né? Que não limitar o professor, né? Botar ele numa caixinha e dizer que a aula dele é com pincel, né? E o quadro branco lá e o livro. Não, ele quer dar aula com música, ele quer dar aula com vídeo, ele quer fazer uma peça, ele quer levar para o ar livre. E ele precisa dessa liberdade de ensinar, também de aprender, de pesquisar, de divulgar ideias. Entendeu? Claro que dentro dos ideais da democracia. É muito importante esse final, né? Não pode também, sob esse argumento de que existe uma liberdade para ensinar, usar métodos não democráticos para ensinar. Existe uma liberdade, sim, mas essa liberdade não é soberana, né? Porque não pode ensinar através de métodos que sejam antidemocráticos. Tá? Tem limite, né? Respeitar a democracia. Ideais democráticos, né? Ideais democráticos. Então, olha só, essa é a maneira de valorizar o servidor, dando liberdade para ele ensinar, aprender, pesquisar, remunerando ele, dando formação continuada para ele. Formar o professor é muito importante, né? Só cobrar dele e não formar, né? Não remunerar ele para ele poder comprar um curso para ele, uma revista para ler, se atualizar o que está acontecendo, depois cobrar que a aula está repetida, não sei o quê. Então, essas são as ferramentas principiológicas do Estatuto para a valorização do profissional da educação. Claro que eu estou citando bastante o professor aqui, mas isso vale para o pedagogo, vale para o cuidador, vale para os demais profissionais da educação. Cada um aplicado a seu contexto. Cada um aplicado a seu contexto. Quando a gente for falar do cuidador, a gente vai ver que existe um curso de formação para o cuidador ingressar no serviço público, né? Não é só tomar posse e trabalhar. Tem um curso com uma carga horária para o cuidador. Vamos lá. Humanização da educação. Como é que a educação deve ser humanizada? Tá? Dessa maneira aqui.
A garantia da gestão democrática fundada na existência dos conselhos escolares em todas as unidades. Então, o conselho escolar está relacionado à humanização da educação. Conselho escolar. Qual mais? Como é que a educação vai ser humanizada? Através do oferecimento de condições de trabalho adequadas, que garantam o exercício do magistério. Esse primeiro aqui podia estar lá na valorização, mas também pode estar na humanização, né? Oferecimento de condições de trabalho adequadas para o exercício do magistério. Oferecer um ambiente, né, e condições mínimas de trabalho é uma questão de humanização, né? A questão da sala, da estrutura, né? Central de ar, quadro, cadeira, banheiro. É uma questão de humanização. Número de alunos em sala é muito importante. Esse item aqui, eu aposto nele para a prova, porque ele traz números. Quando traz número, a prova é de marcar, quer dizer que ele é objetivo. E a partir do momento que tu usa números numa prova objetiva, não tem recurso. Recurso que eu falo é dizer assim, ó, o número mínimo de alunos, número máximo de alunos para educação infantil é 20 alunos por sala, tá dizendo aqui. 20 é um número, né? É o número objetivo, né? Aí chega no dia da prova, parece que o número máximo é 30. Pô, a questão tá errada, e nunca ninguém vai vencer esse recurso. Nunca ninguém vai provar o contrário, né? Então, quando tem número, é muito bom para o examinador trabalhar esses números, porque a prova é objetiva, é de marcar. E não tem recurso contra números. Ou é o número que está na lei, ou está errado. Então, com relação à humanização do profissional de educação no magistério, é muito importante essa C aqui. Né? Eu não enxergo esse item C da humanização do profissional na prova. Diz assim, ó, que a humanização vai ser oferecida através da garantia de estabelecimento de critérios de número de alunos por classes, séries e níveis de ensino, respeitando o máximo de 20 alunos nas classes de educação infantil. Olha, 20 é o que está no estatuto, não sei o que estou dizendo. No máximo 20 alunos por classe de educação infantil. No máximo 25 alunos por classe, se for de primeira a quarta série. No máximo 30 alunos por classe, se for de quinta a oitava. Está só aumentando de 5 em 5, né? E no máximo 35 alunos por classe, se for de ensino médio, ou se for de outra modalidade, diferente do ensino médio, que é a educação profissional. Então, 20 alunos por sala no máximo, se for infantil, 25 alunos no máximo, se for de primeira a quarta, 30 alunos no máximo, se for de quinta a oitava, 35 alunos no máximo, se for de ensino médio, tá? É muito importante para a prova, eu acho, esse rol aí. Item 3, inciso 3, não tem inciso, a gente já falou dele. O 4, não tem inciso, a gente já falou dele. E o parágrafo único. Fica estabelecido o prazo de 5 anos para a implementação das condições de trabalho estabelecidas na linha C do inciso 2. Qual é a linha C do inciso 2? Que o governo do Estado, o sistema de ensino, tem 5 anos para implementar esse número máximo de alunos por sala. 5 anos. Então, o sistema de ensino estadual tem 5 anos para colocar isso aqui em prática. Mas 5 anos a contar de quando? Fica estabelecido o prazo de 5 anos para a implementação. 5 anos da publicação. De que ano é isso aqui? Isso aqui é de 2005. Então, 5 anos a partir de 2005, isso daí já acontece desde 2010, então, né? Desde 2010 as coisas são assim no sistema de ensino estadual. 20 alunos se for educação infantil, 25 se for de primeira a quarta, no máximo, né? 30 se for de quinta a oitava, 35 no máximo se for de ensino médio. Desde 2010 essas coisas são dessa maneira, porque o estatuto é de 2005 e o prazo dado foi de 5 anos. Quero saber se está tranquilo. Objetivos e princípios. Está tranquilo? Objetivos e princípios?
Olha, vou dar uma dica aqui para vocês sobre concurso. A lei pode ser qual lei for. É uma característica, né, técnica da edição de leis. Os princípios, as finalidades, os objetivos da lei vêm sempre no início. Então, o cara que fez essa lei aqui em 2005, lá na LAP, né, estava de acordo com essas técnicas, colocou princípios e objetivos logo no início da lei. Isso daí é uma questão de técnica de edição de lei. Se você pegar a lei de licitações, você vai ver nos primeiros artigos da lei de licitações a finalidade da licitação. Se você pegar a lei do processo administrativo federal, você vai ver que nos primeiros artigos já está lá as finalidades dessa lei. Então, uma das características de qualquer lei é que no início dela já vem os objetivos, as finalidades, dos princípios. É no início da lei. Se você pegar a Constituição Federal, o inciso 1 da Constituição diz assim: dos princípios fundamentais da Constituição da República Federativa do Brasil. Então, por que eu estou te falando isso? Né? Porque você vai editar uma lei? Não. Mas você vai fazer uma prova de concurso público e todas as bancas são assim. A lei tem 200 artigos. O examinador chega para fazer a prova. Ele olha para a lei com 200 artigos. Ele fala: o que eu vou cobrar dessa lei? Eu vou cobrar. Eu não quero me enrolar, não quero recurso. O que eu vou cobrar? Eu vou cobrar as finalidades, eu vou cobrar os princípios, eu vou cobrar os objetivos, que estão nos primeiros artigos. São muitas as questões, é muito repetido isso nas provas de concurso. A questão que pergunta somente quais são as finalidades da lei, somente quais são os objetivos, somente quais são os princípios. Questão muito repetida em prova. Então, não se assuste, chegando no dia da prova, não se assuste que você estudou todo o Estatuto do Magistério, mas chegou no dia, a pergunta era: quais são os objetivos? Marque quais são os princípios. E você vai dizer: aquele cara, né, ele tem algum pacto e tal. Nada a ver. Só pesquisa as questões e a gente acaba descobrindo que elas são repetidas. Tem uma teoria, que é minha, inclusive. O que muda nos concursos não são as questões. O que muda nos concursos são os candidatos. Quem fez o concurso da Educação 2005, né, já não foram as mesmas pessoas que fizeram em 2012 e nem as mesmas pessoas que vão fazer em 2022. Mas se a gente for comparar as questões, a gente vai ver que continua caindo verbo em português, continua caindo interpretação de texto em português. Na LDB, continua caindo sistema de ensino, continua caindo da carga horária, dos requisitos mínimos da educação básica, lá, ensino médio, ensino fundamental, os princípios. Aí você vai ver, basicamente o conteúdo, as questões, né, são sempre as mesmas. Claro que a questão não pode repetir por inteira, tem que ser inédita, mas o conteúdo cobrado foi o mesmo. O que mudou foram as pessoas que fizeram a prova. Então, os concursos não tem lá para onde correr. As questões giram em torno de um bloco de questões repetidas ali. 80% das questões do concurso já caíram com outras palavras em outro concurso. Entendeu? Quem estuda por questões passa. O que muda são as pessoas que vão fazer a prova. Tá? Então, na sua vez, não vai ser diferente. Fique esperto. No dia da prova, acerte a questão de princípios. Acerte a questão de objetivos. Coloque na sua parede, dê uma lida e use esses macetes que eu dei aqui. Tá? Vamos lá. Conceitos básicos. Alguns conceitos básicos para entender essa lei. O cara que editou essa lei, ele deu uma estudada, ele deu uma pesquisada, hein? Fez até direitinho essa parte estrutural da lei. Tá direitinha. Ele deu umas pisadas de bola técnicas. Teve erros técnicos nessa lei, né? Mas erro técnico de conteúdo, mas de edição, não. Não existe outra preparação que não seja por questões. Vai considerar o perfil da banca, né? Outra preparação efetiva, né? Então, olha só, artigo 5º, conceitos básicos. O que é o sistema estadual de ensino? É o conjunto de instituições e órgãos que realizam atividades de educação
sob a coordenação da Secretaria de Educação. Então, a Secretaria de Educação, em última instância, ela é responsável pelo sistema de ensino estadual. Ela que coordena o sistema de ensino, do sistema de educação, né? Estadual. O que são os profissionais da educação pública? São os servidores titulares de cargos efetivos, remunerados pelo Tesouro Estadual, lotados em unidades escolares estaduais, em centros educacionais especializados ou no órgão central da Secretaria Estadual de Educação. Então, os profissionais da educação, ele não falou que são os professores e os pedagogos. Ele falou que os profissionais da educação são os servidores titulares de cargos efetivos. O cuidador, né, por exemplo, é um profissional, né, titular de cargo efetivo. Então, ele é um profissional da educação pública, ele é um profissional regido por essa lei. Tá? Eles são lotados nos centros educacionais, esses servidores, nas escolas estaduais, ou num órgão administrativo. Tem servidor pertencente à carreira do magistério, tem lotado em órgão administrativo, no órgão central da Secretaria Estadual de Educação. Você vai na Secretaria de Educação e tem os servidores lá desempenhando papel administrativo que pertencem à carreira, que pertencem a esse estatuto do magistério. Sem problema nenhum. Não vai ficar achando que tu só encontra servidor regido por essa lei se entrar na escola. Não. Existem outros órgãos administrativos que também têm profissionais da educação atuando lá. Não precisa ser professor, necessariamente, para pertencer a esse estatuto. O que é o cargo? Tá? Essa questão aqui é repetida em prova, né? É repetida em prova. Infelizmente, se ele cobrar isso aqui, ele não vai estar valorizando muito os candidatos. Mas eu vou ter que falar porque é repetido. O conceito de cargo cai sempre, né? Diz assim. Quer dizer, é tradicional cair, né? Ultimamente não tem caído. Mas se pegar a prova dos anos 90 para cá, tem muita questão que só pergunta o que é o cargo. Cargo é o conjunto de atribuições e responsabilidades relacionadas ao profissional da educação, que tem como características essenciais a criação por lei, denominação própria, número certo, atribuições definidas e pagamento pelo Tesouro Nacional. Então, o cargo público, ele é um conjunto de atribuições e responsabilidades. O cargo público, ele tem que ter uma denominação própria, professor do magistério classe C, pedagogo, cuidador, tem que ter uma denominação própria, tem que ter o número certo na lei, né? Tem uma lei estadual que define quantos cargos existem de cada carreira na estrutura do Estado, né? Tem que ter atribuições definidas, que é a mesma coisa que é um conjunto de atribuições, então a lei tem que definir quais são as atribuições, e tem que ser pago pelo Tesouro Estadual, né? Os cofres públicos do Estado é que remuneram o servidor que ocupa cargo. Olha, esses dois aqui são muito importantes. Quando a gente for estudar a carreira do servidor, esses dois são muito importantes. O que é a classe? Classe é a divisão básica da carreira, integrada por níveis e padrões. Níveis e padrões. Essa é a classe. Em outras palavras, é a letra. Existe, por exemplo, a carreira de professor. Existe professor classe A, classe B, classe C, classe D, classe E e classe F. Cada classe dessa, para os professores, é uma divisão básica da carreira integrada por níveis e padrões. Então, a gente está fazendo um concurso aqui para professor classe C. E dentro da classe C, existem níveis, que são algarismos romanos, de 1 a 4, nível 1, nível 2, nível 3 e nível 4. E existem padrões, que são os números arábicos. Então, os níveis são nível 1, tem que ser assim, né? Romano. Nível 2, nível 3, nível 4, para o professor. E os padrões são números. Os padrões são números. Quais são os números? Os números arábicos que a gente conhece, né? Aqui. 1, 2, 3, 4, 5.
Então, a gente vai estudar isso aqui mais adiante e a gente vai saber que não existe mais a mudança de classe no serviço público estadual. Para o servidor sair da classe C e passar para a classe D, isso não é possível mais desde de 2019. Antes, o servidor passava da classe C para a classe D. Ele promovia, promoção. Mas essa promoção não existe mais. Uma vez que você faz concurso para professor classe C, você vai se aposentar como professor classe C. O que você pode fazer é avançar dentro da classe C nos níveis, que vai de 1 a 4, e nos padrões, que são números. Tá? Então, o que existe agora são as progressões. Existe progressão horizontal e existe progressão vertical. Uma vai mudar o teu nível, a outra vai mudar o teu padrão de remuneração. Então, agora que a gente já sabe que não existe mais, promoção, a gente só sabe que existe progressão. Eu vou te apresentar a progressão vertical e a progressão horizontal. Na progressão vertical, eu tenho a evolução do profissional da educação para o padrão de vencimento imediatamente superior dentro da mesma classe e nível. Ok? Mediante avaliação periódica de desempenho. Então, na progressão vertical, o servidor ele vai mudar de padrão de vencimento. Na progressão vertical, o servidor vai mudar de padrão de vencimento. Vai aumentar a remuneração dele, porque ele mudou de padrão. Então, olha aqui, ó. Progressão vertical. A gente vai estudar isso aqui com calma. É o principal aqui da lei. Estou só apresentando para vocês, tá? Então, olha aqui, pessoal. Progressão vertical é a mudança de padrão de vencimento. Progressão vertical. Quando o servidor progride verticalmente, ele vai passar do nível 1 da carreira para o nível acima, que é o nível 2. Isso acontece a cada 18 meses. Tá? E aumenta a remuneração dele em percentual. Vai aumentar. Depois de 18 meses, se ele cumprir os requisitos, ele vai progredir verticalmente para o nível 3. O padrão de vencimento dele vai aumentar. Isso é progressão vertical, a cada 18 meses, e tem condições. A gente vai estudar as condições aqui. Mas o servidor classe C, que nunca vai ser classe D, porque não tem mais promoção, não existe mais promoção, vai se aposentar como classe C. Ele pode fazer, ele entrou com nível superior de licenciatura plena em matemática. Esse professor pode fazer o Profinit não, o Profimate, lá na Unifap, ser mestre em matemática? Pode. O mestrado profissional, como regra, é para os professores da educação básica. Inclusive, está tendo mestrado profissional agora em física, na Unifap, para os professores. Tá? Então, esse professor faz um mestrado. Se ele fez um mestrado, ele continua sendo classe C. Ele não vai ser classe D, não. Ele pode ter doutorado, ele vai continuar sendo classe C. Quando o professor faz um mestrado, quando ele faz um mestrado agora, ele não muda de classe, porque não existe mais promoção. Quando o professor faz um mestrado, ele muda de nível. Ele continua sendo classe C, só que agora ele não é mais de nível 1. Agora ele é nível 2, porque ele fez... Não, na verdade, agora ele é nível 2, se ele fizer após lato sensu, a especialização. Se depois ele fizer o mestrado, aí ele é nível 3, porque fez mestrado. E se depois ele fizer um doutorado, agora ele é nível 4. Mas ele nunca vai deixar de ser classe C. Ele é um professor classe C. A classe não muda nunca. Mas se ele fizer especialização, ele passa para o nível 2. Ele tem um incremento salarial aí.
Se ele fizer mestrado, ele passa para o nível 3 da classe C. Aí ele tem um incremento salarial. E se ele fizer doutorado, ele passa para o nível 4 da classe C e ele tem um incremento salarial e aí não tem mais nível para subir. É até doutorado. Então, o que existe é a progressão vertical quando o servidor muda de padrão de vencimento. E a progressão, qual é o nome dessa progressão que ele muda de nível? Progressão horizontal. Progressão horizontal é quando o servidor muda de nível, porque ele fez pós-lato sensu, que é a especialização, mestrado ou doutorado. Então, todo mundo aqui vai entrar como professor na classe C, nível 1, porque é o nível de quem tem licenciatura plena, padrão de vencimento 1. Todo mundo aqui vai entrar no seguinte nível da carreira. Classe C, nível 1, padrão 1. É assim que a gente vai entrar. Ó. A gente vai entrar classe C, nível 1, padrão 1. Depois de 18 meses, a gente vai ser classe C, nível 1, padrão 2. Depois de mais de 18 meses, a gente completa 3 anos e estabiliza. A gente vai ser classe C, nível 1, padrão 3. E quem, depois de estável, tem que ser estável, tiver feito uma pós, vai poder passar para nível 2. Mas, professor, se eu já tiver a pós, eu não posso ser nível 2 logo? Não, porque tu só pode passar de nível quando for estável. Só pode meter a pós, o mestrado e o doutorado depois que for estável. Tu pode entrar como doutor, mas os 3 primeiros anos tu vai receber como graduado de licenciatura plena. Pode entrar como mestre, mas os 3 primeiros anos vai receber como graduado. Só depois de estabilizar é que pode mudar de nível. A gente vai falar disso aqui. Então, depois de 3 anos, quem fizer pós, quem tiver pós ou tiver feito pós, passa para nível 2. Quem tiver mestrado ou tiver feito mestrado, passa para o nível 3. Quem tiver doutorado ou tiver feito doutorado, passa para o nível 4. A classe vai até o nível vai até o 4. As progressões, elas são 16. Eu vou confirmar quantas progressões são. Se eu não me engano, são 16. Eu não atentei quantas progressões são, mas são mais de 10. Esses numerozinhos são mais de 10. Perfeito, pessoal. Então é o seguinte. Professor? Oi. Quando o senhor fala progressão no caso que o senhor não tem certeza que são 16, o senhor se refere ao padrão? Sim, as progressões verticais são os padrões. Sim. Tá? E as horizontais são 23. Tá, perfeito. Obrigado. São 23. Pô, é muito, porque cada uma é 18 meses. Vai dar muito ano aí, mano. Vai dar 23 mais 11 e meio. Vai dar 24, 23, 33 anos e meio. É muito tempo, hein? É muito tempo. Né? 33 anos e meio para chegar no último padrão. Isso é um roubo. Então, olha só. A gente vai falar mais na próxima aula sobre isso daí. A gente vai falar mais sobre essa carreira, sobre progressão e sobre progressão vertical e sobre progressão horizontal. Esse documento eu vou mandar no grupo e a gravação também, para vocês fazerem esse trabalhinho. E depois vocês vão me dizer a dificuldade que vocês tiveram em fazer esse trabalho, quem fez, quem não fez. A gente vai falar sobre isso, falar sobre férias. Né? Essa foi a primeira parte só da aula. Tranquilo? A gente vai fazer durante a semana, a partir de 11h30 da noite, a segunda parte de estatuto. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Vou parar aqui a gravação.